Vale muito a pena. Agora, a gente vai falar sobre a talvez grande polêmica do dia, né, Fabiola? Vamos falar sobre o GPR? Tem uma galera que vai comentar agora assim, ó, não acredito, vai falar do GPR de novo? Eu não aguento mais. É cara, do clube e vai ser por um certo tempo. Foi o que eu falei ontem, tá? Eu, enquanto gremista, também não aguento mais. Mas eu, enquanto comunicador, sou obrigado a trazer a vocês todas as notícias referentes ao nosso tricolor. E isso é uma notícia importante, sim. É ou não é, Fabiola? Sim, exatamente. Professor, eu acho que a gente pode dividir até essa questão do GPR em duas partes, tá? Uma que é em relação ao Atlético Paranaense, por quê? Porque ontem surgiu a informação de que o Atlético Paranaense acionaria o jogador na justiça por conta de uma assinatura contratual que teria ocorrido. Só que, na verdade, não ocorreu a assinatura contratual. O que ocorreu foi o seguinte: o GPR assinou uma cessão para começar a negociação, autorizando os empresários a negociarem com um tal molde que o Atlético Paranaense estaria propondo. Então o GPR não assinou um documento dizendo estou indo jogar no Atlético Paranaense. Não assinou o contrato de empréstimo. E isso mesmo foi afirmado pelo próprio Denis Abraão, tá? O próprio vice-presidente Denis Abraão afirma que o GPR não assinou o contrato definitivo para jogar no Atlético Paranaense. Portanto, o staff do jogador não está preocupado com uma possível ação do Atlético Paranaense contra o jogador. Tá, essa é a primeira parte. Superada essa questão... Tá, essa primeira parte, ela se torna importante porque a notícia que nós tínhamos ontem era que o Atlético Paranaense ia acionar o Grêmio na justiça, inclusive, ia acionar o GPR na justiça, querendo que ele pagasse o que estava no contrato ali. Daí a justiça faria um cálculo, né, de Só que se ele não assinou o contrato, não tem exatamente o que acionar na justiça relacionado com isso. Ele assinou uma minuta. É um termo, né? Termo pra abrir a negociação, né? Exatamente. De uma forma mais fácil. Agora, a segunda parte, que talvez cause um pouco de polêmica ou um entrave maior, mas muito fácil de ser superado. O GPR acabou aceitando a proposta do Giresunspor. Ele quer jogar, né, no exterior, só que o Grêmio não tinha gostado muito da situação porque ele ficaria lá por apenas 5 meses e retornaria agora na metade da temporada. E o Grêmio entende que o jogador precisa da mudança de ares para conseguir aperfeiçoar melhor o seu futebol e voltar a jogar em alto nível. Isso ficou claro para todo mundo. O Grêmio e o clube turco conseguiram entrar num consenso para que o GPR jogasse, ou melhor, vai jogar lá por 15 meses. Só que nessa questão, passados 15 meses, o jogador retornaria para o Brasil com um contrato de 6 meses ainda com o Grêmio. Contrato de 6 meses, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. E isso acaba prejudicando o Grêmio porque ele sairia de graça. Então o Grêmio vai agora renovar o contrato com o GPR por mais um ano, ou pelo menos está tentando renovar o contrato com o GPR por mais um ano, para que daí sim ocorra o empréstimo do GPR para o clube turco. Perfeito. Então essa é a explicação relacionada ao título da nossa live, tá? O Grêmio quer renovar com o GPR, mas isso não significa que o Grêmio queira o GPR no seu elenco, queira aproveitar o jogador, porque o Grêmio entende que já deu oportunidades suficientes para ele. Então qual é a situação agora? O GPR vai jogar na Turquia, só que com o contrato do jeito que tá, quando o GPR retornasse, ele já poderia assinar com outro clube e sair de graça do Grêmio. O Grêmio não quer perder o seu ativo, o Grêmio não quer que o GPR saia de graça ao final do contrato de empréstimo. O que o Grêmio vai fazer? Renovar por mais um ano com o GPR, para que quando ele retorne da Turquia, o Grêmio possa renegociar o jogador e ganhar dinheiro em cima, inclusive torcendo que ele vá muito bem na Turquia. É isso, Fabiola? O teu microfonezinho. Tô começando hoje. Eu vou até pegar aqui as informações bem certinhas para não passar valor errado, tá? Mas os turcos, eles terão 2 oportunidades para fazer a compra do jogador. A primeira seria no valor de 3 milhões de euros, comprando 50% dos direitos econômicos do jogador, porque o restante é do próprio jogador e dos empresários, né?
E na segunda oportunidade, o valor sobe para 3,3 milhões de euros, o que totaliza cerca de 20 milhões de reais. Ou seja, vai ter a opção de compra no contrato de empréstimo, mas claro, né, que depois vai passar pela avaliação do próprio clube turco para saber se fica com o Jean-Pierre ou não. Tu falou ali, Fábio, né, do que o Grêmio tá fazendo esse movimento, tudo mais, pro Jean-Pierre mudar de ares, né? Mas é uma mudança de ares forte, né? É. Pô, tu ir lá pra Turquia jogar, né, e tudo mais, pra ver como esse jogador perdeu crédito no clube, né, cara? Como de fato foi dado chance pra ele e ele não conseguiu aproveitar. Cara, o Jean-Pierre tem uma técnica muito boa, eu sempre gostei muito desse jogador, mas... assim como eu, acho que toda a torcida perdeu a paciência com ele, né? Ele é um jogador que, por muitas vezes, é lento, não consegue ter a celeridade que precisa, né? A celeridade que precisa no futebol de hoje, né? Que a gente sabe que o futebol de hoje é super veloz. Então é uma pena que esteja finalizando dessa forma. O Grêmio tá fazendo todo esse movimento, na verdade, só pra não perder dinheiro, né? Que é o que acabou ficando com o Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre não vai conseguir ajudar o Grêmio dentro de campo. E o Grêmio tá trabalhando de todas as formas pra pelo menos não prejudicar o Grêmio fora de campo também. Eu quero saber um pouco mais da tua opinião sobre o Jean-Pierre, sobre o futebol que o Jean-Pierre desempenhou no Grêmio, porque eu quero muito ouvir o que tu tem pra dizer. O que eu tenho pra dizer? É, o que tu tem pra dizer sobre o Jean-Pierre. Cara, bem como eu falei, assim, o Jean-Pierre, o professor, ele tem uma técnica muito apurada, né? Ele tem a famosa passada larga, né? De encontrar ali os jogadores quebrando as linhas da defesa. Isso eu sempre gostei muito, assim. Ele dava aqueles passes que o Michael gostava de dar, né? Quebrando as linhas, né? Deixando os caras pifados pra gol. Mas, por muitas vezes, o jogador se esconde, né? É. E essa dormência toda é que faz ele ter essa irregularidade. O jogador ele não pode ser um eletrocardiograma, professor. Ele tem que ser, no mínimo, constante. No mínimo. Ou pra baixo, ou pra cima. Agora, de ser um eletrocardiograma é ruim pro jogador e pro clube. Pro clube que não pode confiar, né? Se o jogador vai jogar bem em determinada partida ou não. E pro jogador é péssimo também, porque não tem a constância que ele vai precisar pra mostrar o futebol que ele precisa, né? Então, é uma pena que tenha acontecido com o Jean-Pierre, porque ele surgiu aí como uma das grandes sensações do Grêmio, né? Eu lembro até hoje, quando renovou o contrato dele, a multa era de... Posso estar falando besteira aqui, mas era 400 milhões, alguma coisa assim. Dele era uma das mais altas. Era uma das mais altas, né? E, cara, a história desse jogador no Grêmio, ela tá indo pra um... É como se o Grêmio estaria desovando esse jogador, entendeu? Pô, tá mandando o cara lá pra Turquia, lá enfiado, totalmente outros ares, né? É uma pena que tenha acontecido isso, mas o Grêmio faz certo, porque dentro de campo já foi dado todas as chances que ele deveria ter. O próprio Jean-Pierre, né, por vezes parecia que não queria, né? O Jean-Pierre fora de campo também a gente sabe que não é um santo, né? Pô, entra em discussões com torcedores, vez ou outra e tudo mais, né? Aquela coisa toda. Tem a famosa marra também, que é muito forte, né? Mas dentro de campo, deixou a desejar. Talvez pela expectativa dele ser muito grande, né? Da gente ter uma expectativa muito grande. Mas acho que não foi tanta expectativa. Foi mais por a gente ter visto que ele poderia mostrar e ele não conseguiu confirmar pelo eletrocardiograma que ele é.